Amém? Então eu peço para vocês aí do outro lado, não deixarem de acompanhar as leituras através da Bíblia. Hoje qualquer pessoa que tem um smartphone, até uma criancinha de 5 anos tem, é só baixar o aplicativo lá e acompanhar, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós, para que esta palavra de hoje, irmãos, chegue aos ouvidos de vocês de forma suave, irmãos. É esse o meu desejo. E se de alguma maneira, irmãos, aqui, alguma coisa que eu já tenha falado, ou que eu vou falar hoje, soar negativamente nos vossos ouvidos, me perdoe, porque aqui eu estou falando e ministrando a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Quem pode cuidar das coisas do Senhor? Quem é que pode, irmãos, cuidar das coisas do Senhor, né? Deus, irmãos, Ele criou as suas regras. Deus, Ele criou, irmãos, as suas regras. Tudo que você vai fazer tem regras, né? Se você quiser hoje ser um juiz, você vai ter que fazer uma faculdade de direito e prestar os seus concursos. Tem regras para todo lado. Se você quiser ser um policial, a mesma coisa, prestar um concurso, se enquadrar dentro das diretrizes, as normas, né, que ali pede, né? E tudo tem suas regras. Para entrar no céu, para ter vida eterna, para não ser morto ou para não ser lançado no inferno juntamente com o diabo, você tem que permitir que as regras do Senhor entrem nos seus corações e se esvazie. Eu não quero mais eu quero o Senhor. Senhor, não para ser somente o meu Salvador, mas para ser o meu condutor. Amém? Então vamos lá. Eu vou falar aqui em primeiro lugar em Êxodo 28, do 1 ao 3. Tá bom? Tá assim lá, ó. Lá em Êxodo 28, do 1 ao 3. Farás aproximarem-se de ti. Deus falando para Moisés. Farás aproximarem de ti, dentre os filhos de Israel, Arão teu irmão, e os seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Atamar, para que sirvam como sacerdotes. Farás para Arão teu irmão as vestimentas sagradas que lhe exaltem a dignidade e honra. Irmãos, olha o que a Bíblia está falando. Deus mandou Moisés separar da tribo de Levi, que Arão era da tribo de Levi, né? Todas as pessoas da parentela de Arão, para servir no tabernáculo do Senhor. Lá, irmão, no capítulo 28, fala inteirinho das vestimentas que Deus mandou os artesãos fazerem somente para honrar aquele Arão, irmão de Moisés, que ele ia adentrar no local santíssimo e ele também ia fazer expiação pelo povo. O que é expiação? Ele ia fazer sacrificar os animais para Deus poder perdoar o pecado daquelas pessoas. Por que os animais morriam? Para que a pessoa fosse perdoada por Deus. Isso era na época da lei. Amém? Só que, irmãos, essa era uma das regras. Só que Deus já tinha dado para Moisés várias outras regras. Por exemplo, das 12 tribos de Israel, só da tribo de Levi poderia servir ao sacerdócio. Só que dentro da tribo de Levi, somente as pessoas da família de Arão poderiam ser sumos sacerdotes. O que significa isso? Você podia servir como sacerdote, mas o sumo sacerdote só os familiares e os descendentes de Arão. Aquelas pessoas que iam fazer a expiação, que iam lá no tabernáculo do Senhor fazer a emolação, que fala, né? Emolação, e fazer o sacrifício daqueles animais. Eles só dessa família que poderia adentrar no local santíssimo naquele lugar e servir ao Senhor. Porque se outra pessoa ali entrasse, seria consumida por fogo. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos que estão aí do outro lado nos ouvindo, será que Deus é injusto por isso? Será que Deus é injusto porque Ele faz as suas escolhas? Nós não temos o direito, irmãos, de desabonar a vontade de Deus no que se diz respeito às pessoas que Ele escolhe para servir ao seu santo local. Amém? Lá em Hebreus, vamos lá para o Novo Testamento agora, viajar lá para o Novo Testamento. Lá em Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, fala assim, ó: portanto, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus. Porque Deus não queria se relacionar com todas as pessoas naquela época.
Então ele escolheu os sacerdotes, para que os sacerdotes fossem hoje como se fossem a grosso modo, né, irmão? De forma assim, até, né, um político, né? Mas um político de Deus, um político honesto de Deus, né? Não que os políticos não sejam honestos, tá bom? Mas assim, ó, portanto, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se daqueles que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Amém? Então ninguém pode tomar essa honra, irmãos. Ninguém pode ser sacerdote porque ele quer ser sacerdote. Ninguém simplesmente fala assim, ó, passar na frente de um lugar, você está passando lá assim, ó. Aí você olha, opa! Nossa! Um tabernáculo! Nossa, um templo! Olha, eu quero entrar e ser sumo sacerdote. Não é assim que funciona. Existem regras, irmãos. É isso que eu estou querendo levar aqui ao conhecimento dos irmãos. É isso que eu quero que os irmãos abram os seus entendimentos. E nós trazendo esses assuntos para o nosso tempo de hoje. Hoje, irmãos, nós vivemos na época da graça. Nós não vivemos mais na época da lei, onde os sumos sacerdotes e os sacerdotes que vinham da tribo de Levi. Jesus foi o último sacerdote, né? Como fala no livro de Hebreus, não é verdade? Então Jesus, ele foi o último sacrifício vivo para Deus Pai. Então ele pagou o pecado de toda a humanidade. Quando você pecava no Velho Testamento, quando o povo de Israel pecava, o animal morria por ele. Mas Jesus morreu por todos nós, amém? Então vamos para o Novo Testamento, onde existe, irmãos, as pessoas no Novo Testamento escolhidas por Deus para servir a Deus como liderança. Hoje existe sumo sacerdote? Não. Hoje existe sacerdote do Senhor, que nem estava no Velho Testamento? Não. Mas hoje nós temos obreiros qualificados, existem qualificações morais para exercer a função pastoral, ou de bispo, ou de todas as funções que a Bíblia determina que tem que estar na liderança. O diácono, o presbítero, o pastor, né? o apóstolo, como tem por aí, bispo, né? Existe hoje alguns critérios para você ser agraciado para essa graça. Eu posso, irmãos, não é você chegar num lugar e falar assim, ó, puxa, eu quero ser pastor. Não, não é assim. Para você ser pastor, você tem que ter chamado pastoral. E é isso, irmãos, que hoje eu venho aqui falar para vocês. Por causa de que muitas pessoas estão assumindo esse papel de forma desordenada, que as igrejas do Senhor estão na decadência. E nós precisamos falar, eu preciso falar para vocês, porque se eu não falar, irmãos, ninguém fala. Se você for numa igreja tradicional, nunca você vai ouvir do pastor da sua igreja as qualificações morais que ele mesmo precisa ter para exercer essa função. Mas se você for nessa igreja, você nunca vai ouvir isso aí. E se você ler na Bíblia e você for falar para ele, dificilmente ele vai querer te ouvir sobre esse assunto. E é necessário, irmãos, a igreja do Senhor, existe uma vitrine. Quando você vai numa loja comprar um produto, existem aqueles produtos que são mais perfeitos, que estão na vitrine. Quando você olha a vitrine, você já imagina o que vai estar lá dentro. A igreja do Senhor, a vitrine é o altar, é o púlpito. E o púlpito tem que estar consertado. Tem que ter pessoas ali, irmãos, que realmente têm qualificações morais para estar ali em cima. Amém? Então vamos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 13. Peço para os irmãos para acompanhar a leitura em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, diz assim: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopato, de fato deseja algo excelente. É fundamental que o bispo seja irrepreensível,
marido de uma só esposa, equilibrado, que tenha domínio próprio e seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos e lhes serem submissos com todo respeito. Portanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia nas armadilhas do diabo. Irmãos, vocês percebem aqui, por essa pequena leitura, quais são as qualificações morais que um pastor tem que ter? Que pastor, presbítero, bispo, irmãos, é tudo a mesma coisa. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que deseja ser pastor, deseja ser bispo, deseja ser apóstolo do Senhor, deseja, irmãos, ter um cargo de liderança na igreja do Senhor. Irmãos, eu falo para vocês hoje, eu olho para vocês com sinceridade e simplicidade. Eu falo para vocês, irmãos, hoje a igreja do Senhor, existe uma liderança que não está mais capacitada segundo a palavra de Deus. E é por esse um dos motivos que a igreja está numa decadência de santidade. Porque, irmãos, a tropa espelha a liderança. Então, se a igreja, se lá na frente, se o altar está desconcertado, a igreja toda está desconcertada. Por isso que nós vemos aí fora, nas redes sociais, as pessoas fazendo chacota, até cachorro dentro da igreja. Cantando dentro da igreja, cachorro mesmo, literalmente, eu já vi cachorro entrar na igreja e as pessoas cantando e ele lá uivando dentro da igreja. Irmãos, as coisas de Deus não são brincadeira. As coisas do Senhor tem que levar a sério. Aquela época, irmãos, do Velho Testamento, a pessoa que era da tribo de Levi, que nasceu para ser sacerdote, se ele nascesse coxo, se ele andasse mancando, Deus mandava separar ele para ele não trabalhar como sacerdote, porque Deus não queria. Irmãos, é as regras de Deus, não é nossa. As regras, irmãos, é de Deus, não é sua. As regras são de Deus, não é minhas regras. Vamos continuar? Lá no 8. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dados muito ao vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência, ser provados lá. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. E as mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiel em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os seus filhos, a sua própria casa. Pois todo aquele que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na sua fé e que há em Cristo Jesus. Irmãos, aqui em cima, eu quero ler novamente para vocês, para ficar bem claro para vocês quais são as qualificações morais de um pastor aqui lá em 1 Timóteo. Isso aqui, irmãos, não é um costume que Paulo fala, isso aqui é uma doutrina. E se você não atentar para a doutrina do Senhor, se você não respeitar as doutrinas do Senhor, você corre um grande risco de estar lá nos passos, irmãos, indo para o inferno. Nós não temos direito, irmãos, nós não temos direito de ir contra esses mandamentos. Nós não temos direito, esta é uma palavra, uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopato, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa. Irmãos, hoje nós vemos pessoas, pastores, no seu 3º casamento. Como que um pastor ele vai poder aconselhar um casal a não desfazer o casamento, se ele já está no 3º casamento, irmãos? Pastor solteiro, irmãos, pastor solteiro. Como que uma pessoa solteira pode ser levada ao pastorado? Uma pessoa que não tem experiência de cuidar de família.
Irmãos, eu vou até o extremo nessa questão. Eu acredito que todas as qualificações morais que está aqui na Bíblia, nós devemos seguir. A igreja não tem direito de ir contra esses mandamentos aqui. Essa aqui é uma doutrina do Senhor Deus para toda a igreja. Ó, um excelente hoje deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável. Esses homens que estão na liderança de igreja, que não respeitam a ovelha, que oprime a ovelha, que faz a ovelha passar vergonha lá embaixo, não, está errado. Capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos e lhes serem submissos com todo respeito. Portanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Irmãos, como que a pessoa que não cuida bem da sua casa vai cuidar da igreja, da família dos outros? Se eu não cuido da minha família, eu vou cuidar da família dos outros. E uma coisa muito interessante, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, irmãos. Que tenha bom testemunho dos que estão de fora. O que tem de pastor aí, ó, caloteiro, irmão, deve todo mundo. As pessoas olham para ele e falam assim, pastor mesmo? Esse é pastor? O cara deve todo mundo, o cara tá com o nome no Serasa, o nome no SPC, entendeu? Um cara que vive azarando as mulheres na rua, azarando até as irmãs dentro da igreja, entendeu? Olha com maus olhos para as pessoas. A Bíblia fala, se os teus olhos andarem na luz, o teu corpo todo andará na luz. Se os teus olhos andarem nas trevas, o teu corpo todo andará em trevas. Irmãos, ó, desabonar e descredibilizar as qualificações morais de um pastor não cabe à igreja. Não cabe a mim, não cabe na igreja do Senhor descredenciar as qualificações morais que a Bíblia requisita para ser pastor. Não cabe a nós, irmão. Nós somos igreja. Nós temos Deus como nosso Senhor, como nosso protetor e como nosso Senhor. Nós somos servos. Nós não podemos simplesmente pegar na palavra de Deus que já está escrita. Não tem outra Bíblia, tem só essa. E, eu não vou mais, eu não estou nem aí. Tem pessoas que é levada ao pastorado usando droga. Tem pessoas que são levadas ao pastorado, que nunca foram diáconos nem presbítero. Tem pessoas sendo levadas ao pastorado, pessoas solteiras. Irmãos, não cabe a nós isso, irmãos. Por isso que a igreja está em declínio. Por isso que a igreja, muitos irmãos falam, mas agora você não vê mais aleijados andar, cego enxergar dentro da igreja. É lógico, irmãos. É lógico. O Espírito Santo de Deus, ele não é submisso a nós. O Espírito Santo do Senhor não é submisso a nós. Agora, irmãos, eu quero falar de um outro assunto. Os irmãos, muito importante. Lá em Tito, só para concluir essa parte do que nós estávamos falando. Em Tito 1, do 6 a 8, é necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão, por serem encarregados da obra de Deus. É indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não dominado pela ganância. Lá no 8. Ao contrário, precisa que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, que tenha domínio próprio, que apegue-se firmemente fiel à palavra de Deus, de forma como foi ministrada, a fim que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto convencer o que se opõe a ela. Irmãos, é importante que nós não venhamos, irmãos, a desabilitar ou descredenciar as qualificações morais que um pastor tem que ter. Hoje, irmãos, a pessoa fecha um boteco, um camarada vai lá, aluga aquele lugar onde era um boteco, faz uma igreja e ele mesmo se denomina pastor.
Quem levantou esse homem é pastor? Aí ele vai levar uma igreja fraca, irmãos fracos, que não tem conhecimento, que não tem unção. Porque, irmãos, tem muita gente que fala assim, se você é pastor e pôr a mão na cabeça de uma pessoa e fazer ele pastor, Deus vai fazer ele pastor. Não vai, irmãos. Não vai. Essa pessoa vai ser pastor para você, para Deus não. Porque a mente de Deus não vai mudar na questão dos princípios que ele colocou para a igreja. Existem alguns princípios que Deus colocou para a igreja, e isso ele não abre mão. Ele não vai abrir mão. Nós podemos abrir mão, mas ele não abre. E por isso que a igreja está em decadência espiritual. Por isso que a igreja, o diabo entra incorporado dentro da igreja, pessoas endemoniadas entram dentro da igreja, senta, louva, sobe no altar. Por quê? A santidade da igreja foi deixada de lado. Se a vitrine da igreja, o altar está todo desconcertado, a igreja toda está desconcertada. Jesus falou assim, ó, um cego guiando outro cego, ambos não vão cair no buraco. Não é verdade? Irmãos, lá em 1 Coríntios 14, 34, 35. Essa palavra, irmãos, peço para que os irmãos prestem bastante atenção. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, e que estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Irmãos, essa palavra, irmãos, Deus, muitos irmãos não entendem essa palavra. Muitas pessoas se utilizam dessa palavra para levar ofensa para algumas mulheres. Essa palavra, ela não é para ofender mulher. Deus aqui, irmãos, ele só está querendo proteger a mulher. Deus, ele só está querendo trazer a proteção para a mulher. Existem muitas mulheres, irmãos, que estão se autodenominando pastoras. Muitas mulheres que estão abrindo igrejas. Então, Deus, irmãos, as qualificações morais já existem para o homem. Para a mulher não existem essas qualificações. Porque a mulher, Deus não colocou ministerialmente para liderar a igreja. Então muitas mulheres estão caindo nessa palavra de que essa palavra só tem em Coríntios. E eu trouxe aqui, lá em 1 Timóteo, do capítulo 2, do versículo 9 ao 15, que está pedindo, falando a mesma coisa. E isso é uma doutrina de Paulo. Paulo, ele traz a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo para esse assunto. E lá fala assim, ó, que lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 15, que do mesmo modo as mulheres se atraviem em trajes honestos, com pudor e com modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Irmãos, muitas mulheres estão formando igrejas, porque não tem oportunidade nas igrejas, em algumas igrejas, estão formando igreja. Irmãos, a mulher, ela não pode ser pastora por vários motivos. Deus, na sua infinita sabedoria, irmão, sabe que é um peso muito grande para a mulher. Então ele está querendo poupar a mulher desse fardo. E muitas mulheres falam assim, então para nós não tem nada. Tem. A mulher, irmão, ela faz tudo. Ela só não pode ser ter o cargo eclesiástico dentro da igreja. Ela só não pode ser pastora, ela não pode cuidar de uma igreja. A mulher não. Não é eu que fiz as regras, irmão. A regra vem de Deus. E nós temos que obedecer às regras. Eu sempre falo, irmão, a gente quer ter razão ou a gente quer ter a salvação? Eu prefiro, irmãos, se a Bíblia falasse para mim que eu também não podia, eu ficaria quietinho. Porque eu almejo a minha salvação. A mulher pode ajudar na igreja? Pode. Ela não pode ser líder da igreja. Ela não pode, irmãos, ela ser líder da igreja. Mas ela pode fazer as coisas na igreja? Pode. Mas ela pode ser líder? Não. E hoje existe ministerialmente o cargo. Mas aqui nós nomeamos as mulheres pastoras, mas é só assim, de forma... É só o título. É só o título, não é, irmãos? Não é. Não existe só título, irmão. A mulher do presidente, ela não é presidenta. A mulher do juiz, ela não é juíza. A mulher, irmão, do pedreiro, não é pedreira. Por que a mulher do pastor tem que ser pastora?
Entendeu? A mulher do pastor, ela vai auxiliar em tudo. Ela vai ter honra. Ela vai ter muita honra. Mas ela só não pode exercer a função. E irmãos, existe um bloqueio muito grande. Existe um bloqueio muito grande na cabeça de muitas pessoas. Eu estava conversando com uma irmã esses dias e ela falando que ela conversou com muitos pastores e os pastores falaram que não, que isso aqui era para aquela época da igreja de Corinto. Não, irmãos, nós não temos o direito de mudar as escrituras. Nós não temos direito de mudar as regras, irmãos. As regras não são nossas, são de Deus. Deus fez as regras. Se você mudar as regras, simplesmente Ele não vai jogar um raio na sua cabeça, só que você não vai para o céu. Se você mudar as regras do jogo, você só vai trazer sofrimento para a sua vida. Deus, irmãos, com tudo isso, Ele quer poupar a mulher. Quando Deus fala que a mulher seja sujeita ao seu marido, porque o marido quer cuidar da mulher, e a mulher hoje não quer ser cuidada pelo marido. Quando Deus fala para a mulher para ela não ser a pastora, Deus está querendo cuidar, zelar pela mulher. Mas muitas mulheres, principalmente dentro do feminismo, já acham que Deus é machista, que Paulo é machista, que alguns pastores são machistas por falar isso. Patriarcal. Então, irmãos, esvazia essa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa isso sair. Deus tem zelo para você, minha irmã. Deus quer coisa melhor para você, minha irmã. Deus quer coisas maravilhosas para as mulheres. Mas as mulheres precisam permitir que o esposo cuide dela. A mulher precisa permitir que Deus cuida dela. Amém? Então, quando isso acontece, quando aqui na Bíblia fala sobre esse assunto, é porque Deus quer proteger a mulher. Porque, irmãos, existem pastores hoje que estão fechando as suas igrejas porque não suporta carregar o fardo da igreja, porque ele, irmão, ele não era capacitado por Deus para ser pastor e líder da igreja. Ele foi colocado lá por uma pessoa que também não era qualificada. Existem muitos pastores que formam outros pastores, e pastor não tem que fazer faculdade de teologia, mas pastor tem que ter essas qualificações morais aqui. Pastor tem que dominar bem a palavra de Deus, não precisa ser teólogo, mas ele precisa dominar bem a palavra de Deus. Agora tem lugares aí que falam assim, pastor aqui na minha igreja, para me levantar pastor, ele tem que ter um anel no dedo. Negativo, irmão. Negativo. O homem, para ser pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher, apto para ensinar, honesto, hospitaleiro, e dar bom testemunho para os que estão de fora. E ele tem que dominar bem a palavra de Deus. Ele tem que cheirar a ovelha. Ele tem que ter cheiro de ovelha. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, diz assim, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não nós temos pregado, e se recebeis outro Espírito que não recebeste, e outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Muitas pessoas estão, irmão, pegando um Evangelho que não está escrito na Bíblia. Tem muita gente que está abraçando cargos que Deus não entregou para ela, mas sim que foi o homem que entregou. Aí sofre. Sofre ele, sofre a esposa, sofre os filhos, sofre a igreja. E Deus vai cobrar desse indivíduo, irmão. E essa pessoa vai ser alvo do inimigo. Então nem o homem, até o homem para ser pastor ou para trabalhar como líder da igreja, ele precisa ser qualificado pela igreja? Não, ele precisa ser qualificado por Deus. Ele precisa ter chamado de Deus. Ele precisa ter chamado de Deus para o pastorado, para ser evangelista. Ele precisa receber chamado de Deus para ser diácono. Ele precisa ter chamado de Deus para ser presbítero. Não é pegar qualquer pessoa e lançar nos cargos aí não, irmão. Por conta de ser amigo da pessoa, ou porque algum pastor quer abarrar aquela pessoa dentro da igreja, quer segurar o irmão na igreja, dar cargo. Não é assim que funcionam as coisas, irmão. Ou aquele cara que dizima, esse cara que dizima bem, vou pôr ele como um cargo bom na igreja. Não é assim que funciona. Não é assim. Existe regra, irmão. A regra está lá em 1 Timóteo. A regra, irmão, está na Bíblia. Nós, como igreja, nós não temos o direito de tirar essas regras da qualificação moral, da liderança da igreja. É por isso que a igreja está em decadência. Amém? Irmãos, lá em João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João, capítulo 14, versículo 21, fala assim, irmãos, aquele que tem os meus mandamentos e os
guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O que você entende por essa palavra, irmãos? Se você pega o mandamento do Senhor e pratica, se você pega lá, você lembra de Jesus falando para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro, sim, Senhor, meu Deus. Sim, Senhor Jesus. Pedro, oi, Senhor, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, obedece o que eu te mando. Aí Pedro falou, tá bom, Senhor, vou te obedecer. Aí Jesus olha a terceira vez para Pedro e fala, Pedro. E Pedro fala, Senhor. Ele fala, tu me amas. E Pedro fala, oh Senhor, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Aquilo magoou Pedro, porque Pedro era um homem que sabia que tinha no coração que ele amava Jesus. Mas Jesus olhando para ele falou, se tu me amas, obedece o que eu te mando. Apacenta as minhas ovelhas, aleluia. Glorifica a Deus, irmãos, porque esta palavra é uma palavra para a sua vida, é uma palavra para a salvação. Nós devemos esvaziar a nossa vida, esvaziar o nosso ego e ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que vai nos resgatar, a palavra de Deus que vai nos libertar, a palavra de Deus que vai nos levar à salvação. Não existe salvação se não estiver aqui dentro, minha irmã. Não tem salvação se não está aqui dentro, meu irmão. Você quer ir para o céu, você quer ter vida eterna, é aqui dentro, ó. Não tem outro lugar, só aqui dentro. Não adianta você sofrer, não adianta você jejuar, não adianta você ficar no monte, não adianta você fazer nada se você não quer obedecer a palavra de Deus. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Faz o que eu te mando. Pedro, oh Senhor, tu me amas, oh Senhor, tu sabes de todas as coisas, então faz o que eu te mando. Oh, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Eu falo para você hoje, pastor, eu falo para você hoje, líder cristão, você não tem direito de mudar as regras de Deus. Você não tem direito, eu não tenho direito de mudar as regras de Deus. Nós não temos o direito de mudar as regras de Deus. Nós não temos direito. Ó, irmãos, eu falo para você, se o seu pastor deixa você fazer qualquer coisa, se o seu pastor é aquele oba-oba do evangelho do cristão Nutella, que pode tudo, irmão. Oi, pastor, a gente pode fazer uma dança? Pode. O pastor, a gente vai... samba de Deus? Pode. Irmão, cuidado. Porque, irmão, a Bíblia fala assim, ó, se um cego guia o outro, os dois caem no buraco. Se um cego guia o outro, os dois caem no buraco. Se a Bíblia falasse assim, ó, se um cego guiando outro cego, ele cai no buraco, mas o outro vai para o céu, eu também estaria de qualquer jeito. Mas a Bíblia fala, se um cego guia o outro cego, os dois caem no buraco. E nós não temos o direito, irmãos, nós como atalaias de Deus, eu e você, como atalaias de Deus, nós não temos o direito de mudar as prerrogativas do Evangelho. Nós não temos o direito de apresentar outro Jesus que não for esse. Nós não temos o direito de apresentar outro Evangelho que não for esse. Porque já está escrito, o Espírito Santo de Deus já levou o homem inspirado para escrevê-lo. E nós aqui temos um Evangelho, as cartas paulinas, nós temos as doutrinas, nós temos o Evangelho que nos levará ao céu, que nos levará a encontrar com Jesus. Aleluia! Aleluia! Ó, irmãos, as regras do jogo já foram ditas, as regras do jogo já foram citadas. Desabonar e descredibilizar as qualificações morais para aqueles que desejam o episcopato não cabe à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, cabe nós, como igreja do Senhor, exigir até a última vírgula. Não está capacitado pela palavra de Deus? Não tem que estar. Você está? Não tem que estar. Mas sabe qual é o problema, irmãos? As pessoas vão,
estão congregando em lugares onde a liderança está totalmente fora do Evangelho. Pastor arrogante, pastor que não estuda a Bíblia, pastor que faz a sua vontade, que deixa os irmãos fazer tudo o que quer, que levanta ao ministério só aquelas pessoas que são amigas dele e amigos dele, não se preocupa com a vontade de Deus. Que o mundo está dentro da igreja, entrando cada dia mais, ele não está nem aí. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Paulo fala a Filemon, manda a carta dizendo assim: as igrejas que estão nas suas casas. É só você ler as cartas paulinas. É só você ler as cartas paulinas. Muitas das vezes Paulo fala assim: irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a você e a sua igreja que está na sua casa. Irmãos, é melhor você congregar na sua casa com Deus, com a sua família, do que você estar dentro de um ministério onde está passos largos indo para o inferno, com as mentes cauterizadas. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, nós não temos o direito de mudar as regras do jogo. O jogo é de Deus. Deus colocou as normas, Deus colocou as qualificações morais. O sumo sacerdote, irmão, os 2 filhos de Arão, levou para dentro do tabernáculo fogo estranho, foram consumidos por fogo. Mas eles não eram filhos de Arão, eles não eram sacerdotes, eles não estavam à beira para se tornarem sumos sacerdotes. Por que Deus consumiu eles de fogo? Porque Deus é fogo consumidor, irmão. Deus é fogo consumidor, Deus não brinca. E a palavra de Deus fala assim, irmãos, lá em Isaías: as folhas caem, os ventos levam as folhas, mas a palavra de Deus não muda. Deus é imutável, meu irmão. Deus é imutável. Glória a Deus. Deus não muda. Deus não muda. A palavra de Deus, ela é essa, irmãos, não tem outra. Lá em Isaías 40, capítulo 40, versículo 8: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente, porque Deus não muda. A palavra de Deus diz que Deus não muda, lá em Isaías 40, versículo 8. Eu quero falar para você, esta noite, eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Já temos passado 8 minutinhos, me perdoem aí, irmãos. Irmãos, me perdoem se de alguma forma as palavras foram duras, se de alguma forma os irmãos interpretarem que eu me exaltei, os seus irmãos me perdoem. Porque, irmãos, eu fico triste de ver, irmãos, as igrejas da forma que elas estão. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não está mais sendo pregado como deveria. Você nunca vai ver, irmãos, um pastor abrir a Bíblia lá em 1 Timóteo e ler as qualificações morais que um pastor tem que ter para estar dentro da igreja, na liderança da igreja. Não vai, irmão, porque senão ele está indo contra a palavra, senão ele está indo contra o próprio ego dele. Isso, irmãos, a igreja não pode estar submissa a uma liderança que está fora dessas qualificações morais, porque não cabe à igreja isso, irmãos. Irmãos, não cabe a nós mudar as regras de Deus. A Bíblia já está feita. Quem estiver daqui, irmãos, dentro, vai alcançar o seu galardão, vai alcançar a vida eterna. Mas quem estiver aqui, que não estiver nessa Bíblia, dentro da Bíblia, já está fora. É regra, é simples. É simples, irmão. Por isso que a Bíblia fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque o chamado muita gente tem, mas quando a palavra vem para te corrigir, você não quer. Quando a palavra vem para te corrigir, você não quer. Você fala: isso não, porque meu pastor falou diferente. Por isso que eu falo para você: abra a sua Bíblia e leia comigo. Porque se você ler comigo, não tem muito o que você falar. O meu pastor me disse. Está aqui escrito, irmãos. Está aqui escrito. Quando Deus não quer pôr a mulher na liderança da igreja, Ele quer proteger a mulher. Ele quer que a mulher se sinta protegida. Não é que quer humilhar a mulher, não é aquele que Deus é machista, é que Ele quer proteger a mulher, irmãos. Irmãos, Ele quer proteger a mulher. Entenda isso, minha irmã. Ai, mas então eu não posso ser pastor. Não, irmão, não pode. Porque Deus quer te proteger.
Deus não quer que você seja alvo de todas as potestades do mal. Porque o pastor, irmãos, a liderança é o primeiro a ser atingido pelas dardos inflamados do inimigo. Quando uma batalha, irmão, se mira na liderança. E espiritualmente é a mesma coisa. Vocês acham, irmão, que o diabo ele quer derrubar quem da sua igreja? Os irmãos que estão lá sentadinhos ou o líder? Ele quer derrubar a liderança. Bom, irmãos, eu peço para você me perdoar se de alguma forma eu falei algo que entrou mal no seu coração. Mas eu falo, irmãos, porque se eu não falar, ninguém fala. Me perdoe, minha irmã. Me perdoe, meu irmão. Porque se eu não falar, ninguém fala. Tá bom? Ó, eu quero agradecer você, meu irmão, e você, meu irmão, por vocês estarem permitindo que eu fale aos vossos ouvidos, que eu entre nas vossas casas. Nós somos aqui uma igreja online. Eu peço para que vocês continuem a oração, orem um pelos outros, sejam bons o tempo todo, um para com os outros, amem os vossos inimigos, orem uns pelos outros. Da vossa boca não sai a palavra de torpe ganância, mas sim de hábitos bons, coisas boas uns para com os outros. Ajude aqueles irmãos que estão mais fraquinhos. Busque ajudar os que estão mais fracos na fé. Porque, irmãos, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmãos, Jesus está voltando, não há tempo para que nós venhamos a ficar, sabe, nós temos que, o alimento tem que ser forte, o alimento tem que ser sólido. Já a época da papinha, do leitinho acabou, agora tem que ser um alimento sólido, irmãos. Porque Jesus está voltando, não há tempo, irmãos, tá bom? Eu quero falar para você, líder cristão, conserte a sua igreja, porque Deus vai te cobrar, pastor. Deus vai cobrar de você, pastor, líder da igreja. Deus vai cobrar de você as almas que estão sob os seus cuidados. Você sendo capacitado ou não, Ele te capacitando ou não, porque você foi lá e assumiu um compromisso, você está na liderança. Cuidado, porque todas as vidas que estão dentro daquela igreja, você é sua obrigação entregar para Jesus. Todas salvas. Então você tem que se comportar com a verdade, falar a verdade onde você lidera, e a sua igreja ela tem que estar apta para ouvir a verdade. Não aquilo que ela quer, mas aquilo que Deus quer para a igreja. Então você conserte o seu altar, conserte a sua igreja, porque Jesus, o noivo, já está às portas. Eu acredito, irmãos, Aleluia. que Jesus já saiu. É que é longe lá até aqui, mas Jesus já partiu. Logo o céu se abrirá, e aqueles que estiverem aptos subirão com ele, e aqueles que não forem aptos não subirão. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Quero falar para você que entendeu essa mensagem e que deseja no seu coração aceitar Jesus e se esvaziar de todo o mal, e deseja morrer para esse mundo e nascer para Jesus. Levante sua mão que eu vou orar por você. Nós não temos mais tempo, irmãos. Eu quero orar por você. Você que deseja esquecer esse mundo, morrer para esse mundo e nascer para Jesus. Aleluia, Jesus. Levante a sua mão que eu vou orar por você, em nome de Jesus. Glória Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo vá fazer morada nessa pessoa, Pai amado. Aleluia, Pai. Liberta ela, Senhor. Brinda a sua mente contra o mal, Senhor. Não deixa que as setas do diabo entrem na sua mente, Pai amado. Aleluia. Fortalece ela, Senhor. Perdoa os seus pecados. Viva dentro dela, Senhor. Constantemente. Oriente ela, proteja ela. Coloque uma couraça nela, Senhor. Coloque um escudo nela, para que os dados do mal não penetrem nela, Pai amado. Ande com ela, Senhor, no dia a dia. Fecha a boca do diabo no trabalho, Senhor. Fortalece ela, Pai, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero dar uma bênção apostólica, e nós já passamos 14 minutos. Vocês me perdoem, irmãos. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Amém. Até domingo que vem às 18 horas. Em nome de Jesus.